Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança, meu nome é Miguel. E como sempre eu tenho uma palavra do trono de Deus para nossas vidas. Você pode estar conferindo isso aí no seu lar, em Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos falar sobre o centurião de Cafarnaum. Vamos aqui juntos aprender algumas lições com este homem que deixou Jesus maravilhado com a sua fé. Então vamos à primeira lição. Deixe a palavra entrar em você. O centurião de Cafarnaum disse ao Senhor Jesus: dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Aqui eu aprendo que não é pelo muito falar. O poder não está na oração. O poder está naquele que ouve a oração. Não é sobre a extensidade da oração, é sobre a intensidade da oração. Eu percebo que o centurião de Cafarnaum, ele sabia que não era necessário muita coisa para que a diferença acontecesse na vida do teu servo. Eu percebo aqui que o centurião de Cafarnaum percebeu que não era necessário um grande mover espiritual acontecer para que a diferença ocorresse na vida do teu servo. Ele não precisou que Jesus fosse até o seu lar. Ele não pediu para Jesus, entrando no seu lar, que impusesse as mãos sobre o enfermo, orasse por ele, sapateasse, rodopiasse. Ele não pediu para ver o mundo espiritual, os anjos passeando no quarto. Não. Ele sabia, ele tinha consciência que aquilo que o Senhor Jesus viria a fazer na vida do seu servo não seria necessário que fosse realmente um grande mover da parte do Senhor. E aí eu me lembro de Gênesis 1:3, quando Deus disse: haja luz e houve luz. Ou seja, uma palavra que Deus liberou fez com que houvesse luz. Se Deus ele quiser, ele pode liberar uma palavra na sua vida, na sua história, no seu vale. E essa palavra, como a luz que passou a existir, pode iluminar este vale que você está, e a sua história, ela pode mudar daí por diante. Você sabia que o judeu, ele só ora uma vez? Se ele tem uma causa, se ele tem uma petição, ele vai, dobra o joelho e ora. E ele acredita que Deus ouviu. E pode passar 10, 15, 20 anos. Se ele não foi atendido naquela causa ainda, ele não ora mais sobre aquilo, porque ele acredita que Deus ouviu e vai realizar aquilo na vida dele. Da mesma forma como o centurião de Cafarnaum, ele creu que uma palavra liberada da parte do mestre iria mudar a vida do teu servo, o cenário o qual ele se encontrava. Creia você, que não é preciso muita coisa acontecer na sua vida para a sua vida mudar, para o seu cenário mudar. Basta uma palavra de Deus e tudo muda na sua vida. Segunda lição que eu aprendo: reconhecer a autoridade de alguém é uma coisa. Se submeter a essa autoridade é uma coisa completamente diferente. Você se lembra de Naamã, leproso? Até esses dias eu preguei sobre esse texto. Quando ele recebe a revelação daquela jovem israelita que estava cativa no seu lar, de que se ele fosse até o profeta Eliseu na terra de Israel, e o profeta Eliseu orasse por ele, ele ficaria curado da sua lepra. Ele ficou eufórico e ele creu na autoridade divina que havia na vida do profeta Eliseu. Só que quando ele chega lá, o profeta Eliseu diz para ele mergulhar no rio Jordão, um rio sujo, lamacento. E ele, a partir desse momento, passa a desconhecer a autoridade divina que havia sobre a vida do profeta Eliseu. Ele queria mergulhar em Abana e Farfar, que eram os rios melhores que ele considerava de Damasco. Então não adianta eu admirar as autoridades, eu admirar aquele que tem a unção do Espírito, aqueles que Deus levantou,
se eu não me submeto a esta autoridade? Quantos na terra admiram as autoridades, reconhecem as autoridades somente de boca, somente de falar, mas quando é o momento de submeter a autoridade, não quer se submeter, quer do seu jeito, da sua maneira, como ele pensa, segundo a sua lógica. E eu quero dizer para você que Romanos 13:1 está relatado: toda alma esteja sujeita à autoridade superior, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que agora existem foram ordenadas por Deus. O próprio profeta Eliseu, que estava sendo desrespeitado da sua autoridade divina por Naamã, o leproso, ele passou anos e anos se submetendo à autoridade divina do profeta Elias. E você quer ver o que aconteceu? Isso não é coincidência. Quando o profeta Elias foi arrebatado aos céus, deixou cair a capa que simboliza a autoridade. O profeta Elias, ele aqui na terra, operou em nome do Senhor 7 milagres. O profeta Eliseu operou em nome do Senhor 14 milagres. Isso para mim não é coincidência. Ele reconheceu a autoridade que estava sobre a vida dele. Ele aprendeu com a autoridade. Foi discípulo do profeta Elias. Ele recebeu o ensinamento. Aí depois, um dia, ele se tornou autoridade e operou mais milagres em nome do Senhor do que o profeta Elias. Lembra de Jesus? Quando ele vai iniciar o teu ministério, ele não vai às escolas rabínicas querer estudar e ter um diploma. Eu vou exercer meu ministério agora, eu tenho autoridade, é o momento de exercer minha autoridade. Também, o que ele faz? Ele não abre uma igreja, um templo, agora eu tenho autoridade, vou começar meu ministério, eu preciso de um templo. Não, também não estou dizendo que isso é errado. Estou fazendo uma conjectura. O que ele faz? Ele vai em João Batista, que era autoridade na época. Chega até João Batista e diz: me batiza. Eu preciso passar pelo batismo mesmo não tendo pecado. Mas eu sou digno de ser batizado por ti, vem tu a mim. Não escute não. Batiza eu, você é uma autoridade, eu me sujeito a você. Para o meu ministério começar aqui na terra, para ter início a obra de Deus na minha vida, eu me submeto a uma autoridade. Então essa aqui é a segunda lição. Terceira lição: se coloque no meu lugar. Não são essas as palavras que as pessoas proferem quando elas estão contando a sua história para nós, os seus maus momentos na terra, e elas percebem que nós não estamos querendo acreditar o que elas passaram, o que elas estão passando. Se coloca no meu lugar. Pois é, eu acredito que o servo do centurião de Cafarnaum nem precisou falar para ele: meu Senhor, me coloca no meu lugar, sinta os tormentos que eu estou sentindo. Não, o centurião de Cafarnaum, só de ver, contemplar ele atormentado, já se colocou no lugar dele e foi lá até o Senhor Jesus interceder por ele. E aqui na terra nós precisamos nos colocar no lugar do próximo. Romanos 15:1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ezequiel 22:30, Deus procura alguém que estivesse na brecha para interceder, não achou ninguém. Ninguém quer orar, ninguém quer jejuar, ninguém quer pagar o preço por ninguém, todo mundo só quer o seu bem-estar. Mas na Bíblia, lá em Juízes capítulo 4, do versículo 1 em diante, eu acho uma personagem bíblica que se coloca no lugar de um outro personagem bíblico. O nome dela é Débora, juíza Débora. Quando Baraque recebe uma promessa de Deus para subir o Monte Tabor, porque lá de cima ele viria os seus inimigos minúsculos, e Deus disse para ele: lá de cima você vai ver seus inimigos minúsculos, aí você desce uma posse que a vitória é sua. Mas ele estava acovardado. Débora tem que chamar ele e perguntar: mas vem cá, Baraque, Deus não disse para você subir lá no Monte Tabor, porque você vai ver os seus inimigos que você considera tão grandes e minúsculos, você vai criar então coragem e vai derrotar eles? Ele disse: Deus disse, mas se você for comigo eu vou, agora se você não for comigo eu não vou. O que Débora fez? Disse para ele: que homem covarde, vacilão, não acredita nas promessas de Deus, olha que postura. Não, ela pegou e falou: tudo bem, subiu o Monte Tabor com ele, encorajou ele, incentivou ele. A hora que estava lá em cima, falou: ó, até aqui eu vim, agora você toma posse da vitória, vai lá e batalha. E foi isso que aconteceu. Ela se colocou no lugar de alguém.
Muitas das vezes nós queremos somente a nossa vitória, mas nós não queremos ajudar a estender a mão, ser um canal de bênção na vida de alguém que está precisando de mim, que precisa da minha orientação. Você já ouviu falar de um homem chamado Edmundo Yarly? Ele tentou escalar o Everest 2 vezes, não conseguiu. Aí um dia houve uma reunião, os intelectuais, os repórteres chamaram ele para uma entrevista, ele não sabia o que era, porque até o momento ele estava frustrado, mas ele foi. Chegando lá, quando ele entra na sala, está lá a equipe de jornalismo, está lá toda a mídia, e estava lá uma foto com o Monte Everest. O que ele entendeu? Estão zombando de mim. Aí o monte que você não conseguiu escalar. Ele viu ali que realmente era uma indireta para ele. Sabe o que ele fez? Ele chegou de frente com o Monte Everest que estava lá no quadro e disse assim: Monte Everest, você já cresceu tudo que tinha que crescer, eu ainda estou crescendo, eu vou te escalar. E tempos mais tarde ele escalou o Monte Everest e se consagrou. Então muitas das vezes Deus tem o nosso monte, o monte é o lugar de triunfo, de vitória. Mas muitas das vezes só nós que queremos chegar lá. Alguém está do nosso lado. Alguém precisa da nossa ajuda. E nós temos que ajudar também. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, então cumprireis a lei de Cristo. Então vamos aqui para a quarta lição. Não sou digno, disse o centurião, de que entres debaixo do meu telhado. Só que aí tem dois sentidos. O centurião de Cafarnaum disse que não era digno de que Jesus entrasse debaixo do seu telhado. Que humildade! O centurião de Cafarnaum, aqui ele exalta a grandeza de Jesus diante da sua pequenez. Isso foi muito bonito. Mas nós sabemos que existem dois lados aqui para serem vistos. Eu sei, todos nós sabemos que nós não somos dignos de ter a presença de Deus, de ter a glória de Deus em nossas vidas, de um dia morar no céu, de termos salvação. Mas agora existe o outro lado. A graça de Deus nos abraça. E aí nos torna dignos de realmente conquistar, triunfar, usufruir do melhor de Deus, ter a presença dele, ter a glória dele em nossas vidas. Então, a graça de Deus nos torna dignos. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes cristãos se comportam como o centurião de Cafarnaum, deixam o diabo dizer para eles: você não é digno de ter um ministério, você não é digno de ter a presença de Deus, você não é digno de ter a promessa, você não é digno de morar no céu um dia. Deixa o diabo diminuir. Não, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso é lá em Romanos 8, 37 e 38. E aí Paulo ainda diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Cristo Jesus. Por que você fica deixando às vezes o diabo separar você do amor de Deus quando você aceita ele dizer que você não é digno de ter a promessa, não é digno de ter o ministério, não é digno de ter a vida eterna? Você é mais que um vencedor. Quinta, estou cuidando do tempo. Lição: centurião de Cafarnaum, um semeador nato. O centurião de Cafarnaum, antes de reivindicar uma colheita, já tinha plantado uma semente. Porque os judeus já tinham chegado até o Senhor Jesus e dito: este centurião, ele ama a nossa nação, Senhor. Ele até construiu uma sinagoga. Então, quando ele chega no Senhor Jesus reivindicando que cura o teu servo, que ele queria uma colheita, porque ele já tinha semeado uma semente, ele era bondoso e ele tinha construído uma sinagoga para os judeus. Só que ele não joga isso na cara do Senhor Jesus. Ele tinha, sim, uma colheita para receber, porque ele tinha semeadura. Só que ele não joga isso na cara do Senhor Jesus. Quem vai lá e diz são os judeus. Ele é um homem bondoso e até construiu uma sinagoga para nós. Quantas pessoas querem reivindicar promessas na sua vida e na vida de outras pessoas? Avivamento, cura, libertação, restituição, mas eles não têm uma semeadura. Não semeiam nada na obra de Deus. Tem um pregador renomado que ele diz assim, que a semente, ela tem... A semente é a parte mais amarga do fruto, mas esse amargo que permite eu usufruir do doce do fruto.
Aí diz assim, uma semente, ela cabe na mão, uma colheita não cabe nas duas. Se você não tem humildade para abrir a sua mão e semear uma semente, também não terá autoridade para abrir as duas mãos e colher uma colheita. Meu amigo, eu quero dizer para você que o centurião de Cafarnaum chegou com autoridade para reivindicar a colheita. Ele tinha semeadura. Quero dizer para você que a bênção de Gênesis capítulo 12, versículo 2 estava sobre a vida do centurião de Cafarnaum. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A bênção do Senhor estava sobre a vida do centurião de Cafarnaum. Ele tinha feito bens a Israel. Ele realmente tinha semeado algo na nação de Israel e a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. Já vamos aqui para a sexta lição. Serviço não é ser visto. Foram os judeus que levaram ao conhecimento de Jesus que o centurião de Cafarnaum era bondoso e tinha lhes construído uma sinagoga. Não foi o centurião de Cafarnaum que chegou até Jesus tocando trombeta e dizendo: olha, Senhor Jesus, o senhor já tem ouvido por aí, acho que já chegou aos seus ouvidos, que eu sou bondoso para com a nação de Israel, teu povo, até construí uma sinagoga para eles. Então eu quero pedir para o senhor agora aí, faz um favorzinho, né? Eu estou precisando de ajuda, meu servo está lá, atormentado. Ô senhor, me dá uma mão aí. Não, ele chega humilde. Ele chega relatando a história do teu servo e não jogando na cara de Jesus os seus feitos por Israel, pela nação de Israel. E isso nos comprova que aquilo que ele faz é baseado no amor. Por isso que está escrito em 1 Coríntios 13:7 que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tá me entendendo? Ele faz tudo baseado no amor, não faz nada para se aparecer, não faz nada com segundas intenções, não faz por status, não faz para ser visto, para chamar atenção, para querer algo em troca, não! Ele faz tudo baseado no amor. E quem faz porque ama, não espera reconhecimento das pessoas. Sétima lição, já vamos terminar. Estou tentando ser breve aqui, porque tem tanta coisa, uma mensagem dessa aqui é para 1 hora. Sétima lição, teve visão do que os discípulos não tiveram. O centurião de Cafarnaum reconheceu o poder do mundo espiritual quando disse para Jesus: Senhor, eu também sou homem de autoridade. E digo a esse vai, e ele vai, esse vem, e ele vem. Quando ele diz isso, ele está tentando dizer o seguinte: Senhor Jesus, se eu que sou um pecador vil, tenho autoridade sobre os homens, ainda mais o Senhor tem autoridade no mundo espiritual e sobre os anjos. Ele enxerga o que os discípulos de Jesus, que andavam com o mestre, não enxergou. Você entendeu? Ele enxerga o que os discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, não enxergavam. Então ele tem um discernimento espiritual que os discípulos de Jesus que andavam com ele, caminhavam com ele, não tiveram. Vou te dar um exemplo aqui, Mateus 8, 23 ao 26, tem uma grande tempestade. Jesus chega e repreende a tempestade. E aí os discípulos olham para Jesus e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como assim, quem é esse? Esse é aquele que anda com vocês, ensina vocês, doutrina vocês, tem todo o poder no céu e na terra, faz milagres, e eles não conheciam aquele que eles andavam dia e noite com ele. Não tiveram discernimento para discernir o poder de Deus da tempestade. E o centurião de Cafarnaum, que é um simpatizante do evangelho, tinha mais discernimento espiritual do que eles. Quer ver um outro caso? Você vai lá em Mateus 10:46, o cego de Jericó. O cego de Jericó, ele obtém o teu milagre porque ele tem algo que os discípulos que estavam vindo com a multidão não tinha, que a multidão que estava vindo com Jesus não tinha, e que o povo que estava em Jericó não tinha. Ele tinha uma revelação. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que ele tem uma revelação. Lá em Isaías 9:6,
se relata uma profecia de que o Messias surgiria ainda na terra. E depois de 700 anos que essa profecia foi escrita por Isaías, isso aconteceu. Então ele recebeu o milagre porque ele tinha uma revelação. Os discípulos não tinham uma revelação. O povo que estava vindo com ele, a multidão, não tinha uma revelação. O povo de Jericó que estava lá vendo a multidão passar com os discípulos não tinha uma revelação, mas o cego de Jericó tinha uma revelação. Hoje poucos têm uma revelação de Jesus para obter o seu milagre. Agora nós vamos aqui para a 8ª e última lição. Olha o tempo, olha. Chegou junto dele, o centurião de Cafarnaum chegou junto de Jesus, não deu espaço para Jesus. Ele procurou limitar Jesus para ter toda a atenção de Jesus. Muitos cristãos hoje em dia querem o milagre, querem a bênção, querem a cura, mas não chegam junto de Jesus, não se achegam a Jesus, não querem comunhão com Jesus, não querem conexão com Jesus, não querem estar conectados e ligados a Jesus. Vou te dar um exemplo aqui, 2 times de futebol jogando. É normal você ouvir sempre de um companheiro dizendo para o outro companheiro de time, chega junto, quer dizer, não dá espaço, mata a jogada, não deixa progredir. É assim que nós temos que fazer. Chegar junto de Jesus, sempre estar pertinho dele na oração, na leitura da palavra, no jejum, na busca. Chegar junto, encurtar os espaços e ter realmente a comunhão com ele, ter as revelações dele e realmente acreditar no seu poder. É isso que eu vejo aqui, o centurião, ele chegou junto. Para terminar, se você for em João capítulo 20, Pedro e João recebem a revelação de Maria Madalena, de que Jesus ressuscitou. Os dois vão correndo, apostando corrida. João chega primeiro, olha o templo, a pedra removida, ele vê o lençol e vê também o lenço. Só que ele volta para sua casa. Pedro chega por último, vê a pedra revolvida, vê o lençol, o lenço, entra e tem a experiência com o Cristo ressurreto. Aí em João 21, o que acontece? Os discípulos estão no barco, chegando da pesca, e Jesus lá da praia acena. João, de novo, vê ele primeiro. Lá na corrida ele chega primeiro. Agora ele vê a Jesus também primeiro, só fica olhando. Pedro vê ele depois, pula na água e vai ter com ele. O que nós aprendemos aqui? Eu vi isso de um pregador renomado, eu fiquei maravilhado. Conhecimento sem atitude não muda a minha história. Deu para você entender? João, em João 20, chega primeiro, mas não entra no templo. Então não adianta eu ter o conhecimento. Agora em João 21, João vê Jesus primeiro, mas não vai de encontro a ele. Pedro vai. Não adianta eu ter conhecimento sem atitude, a minha história nunca vai mudar. Se o centurião de Cafarnaum soubesse, quando fica sabendo, aliás, que Jesus está numa outra área geográfica, se ele ficasse na sua área geográfica, ou seja, dentro do teu lar, meu servo está sofrendo, Deus podia fazer um milagre na vida dele, Deus podia curar ele, Jesus podia fazer uma obra na vida dele. Ele não teria visto a história do teu servo mudar, mas como ele, tendo o conhecimento que Jesus estaria em um outro território, em uma outra área geográfica, ele sai do seu território, da sua área geográfica e vai até lá, então ele teve o conhecimento que Jesus estaria em outro lugar e foi até lá. Então o conhecimento dele fez ele tomar uma atitude, a história do servo dele mudou. E da mesma maneira vai ser sempre na nossa vida. Não adianta eu ter o conhecimento. Se eu não tiver atitude, a minha história não vai mudar. Chega junto com Jesus, que é a vitória para a sua vida. Fique com essa mensagem no coração.